O apóstolo Paulo, ao escrever sua carta para os Tessalonicenses, havia predito sobre a apostasia que o cristianismo iria sofrer com o resultado do estabelecimento do poder papal. Mencionou também que Jesus não retornaria pela segunda vez a essa terra sem que antes isso acontecesse. Na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, nos versos 3 e 4, ele afirmou: "Ninguém de modo nenhum vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de se assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus." A igreja manteve, pelo menos até o terceiro século, a doutrina pura de Jesus e dos apóstolos em seu corpo doutrinário. Pouco a pouco, quase imperceptível, os costumes do paganismo foram introduzidos à fé cristã, culminando em uma obra de corrupção da igreja. A escritora cristã Ellen White afirmou em seu livro O Grande Conflito, no capítulo 3, na página 49, que: "Mas, cessando a perseguição e entrando o cristianismo nas cortes e palácios dos reis, a igreja pôs de lado a humilde e simplicidade de Cristo e seus apóstolos em troca da pompa e orgulho dos sacerdotes e governadores pagãos. E em lugar de ordenanças de Deus, colocou teorias e tradições humanas." Satanás bem sabia que as escrituras sagradas poderiam habilitar homens a descobrir seus enganos e resistir o seu poder. A fim de manter sob seu domínio homens e mulheres, deveria conservá-los na ignorância, e durante séculos a circulação das escrituras foi proibida, e era vedado lê-la ou tê-la em sua casa. E sacerdotes e prelados interpretavam-lhe os seus ensinos a modo a favorecerem suas pretensões. Assim, o chefe da igreja veio a ser quase universalmente reconhecido como o vigário de Deus na terra, dotado de autoridade sobre a igreja. Muitos ensinamentos como adoração e imagens de relíquias, guarda do domingo, salvação através das obras, imortalidade da alma, tormento eterno e dentre outras, foram instituídas pela igreja romana. Através desse sistema, Satanás conseguiu realizar na terra o que ele não havia conseguido realizar no céu, que é mudar a lei de Deus. Para instituir a adoração de imagens e relíquias, Roma removeu do segundo mandamento, que proíbe o culto a imagens, e dividiu o 10º em 2, a fim de conservar o número deles. O próximo alvo foi o quarto mandamento, que exige a guarda do sábado, e que foi santificado por Deus no Éden, mas alterado para o dia da festa, observada pelos pagãos, o venerável dia do sol. Mas Deus não deixaria que suas verdades fossem totalmente extintas. Em vários países da Europa, homens eram movidos pelo Espírito Santo para buscar as verdades que haviam sido excluídas e esquecidas pelo papado. E aos poucos, Cristo foi guiando o grande movimento que conhecemos como a Reforma Protestante. Olá amigos, eu sou o Arley Alves e esse é mais um vídeo do canal A Batalha do Armagedon. O movimento que é conhecido como a Reforma Protestante, apesar de ter sido iniciada com outros reformadores, teve o seu clímax no início do século XVI na Alemanha com Martim Lutero, que era um sacerdote da Igreja Católica. No dia 31 de outubro de 1517, quando a igreja estava às vésperas da comemoração da festa de Todos os Santos, Lutero então afixou nas portas da igreja de Wittenberg as 95 teses contra a venda de indulgências, que era uma doutrina ensinada pelo catolicismo romano, sendo totalmente contrária à salvação pela graça, como é dito em Gálatas no capítulo 2, nos versos de 8 a 10. Na verdade, essas indulgências eram cartas de absolvição ou perdão dos pecados que serviriam para libertar aqueles que já haviam morrido e estavam às chamas de um suposto local de tormento eterno. As teses propostas por Lutero, em poucos dias se espalharam por toda a Alemanha e muitos cristãos que não tinham acesso à Bíblia apoiaram os escritos, fazendo com que o número de reformadores crescesse rapidamente, não só no país, mas em toda a Europa. No intuito de combater ainda mais o avanço das reformas propostas por Lutero, a Igreja realizou um movimento conhecido como Contra-Reforma, que teve seu início no ano de 1545 no Concílio de Trento, realizado na cidade italiana. Nesse concílio, a Igreja decidiu retomar o Tribunal do Santo Ofício, a reafirmação da autoridade papal, bem como a manutenção do celibato eclesiástico e a utilização da então recém-criada Companhia de Jesus, conhecida também como os Jesuítas. Na verdade, a Companhia de Jesus foi criada no ano de 1534 por um espanhol chamado Inácio de Loyola e tinha como objetivo destruir o crescimento do protestantismo e restabelecer a supremacia papal, que estava em decadência devido ao número crescente de adeptos à reforma. Os jesuítas tiveram um papel importante na influência do catolicismo, não só na Europa. Recém-colônias descobertas na América pelos europeus, como o Brasil,
foi alvo dos ensinos dos padres católicos que chegaram aqui em 1549 e permaneceram por 210 anos catequizando os índios com a fé católica, além de garantir uma nova geração de sacerdotes para continuar o processo. No livro História da Educação de Reinaldo Barros e Leandro Moraes, lemos o seguinte: além do apoio real, a Companhia de Jesus era uma organização centralizada e que atuava como uma empresa, controlando fazendas, imóveis e escravos, por mais contraditório que isso possa parecer. Isso significa que os jesuítas não só aceitavam a escravidão de seres humanos, beneficiando disso, como também colaboravam para que essa realidade fosse considerada como natural. Os negros eram impedidos de receber educação formal, mas eram educados de outras formas, sempre coercitivas e violentas. Influenciado pelas ideias iluministas, o primeiro-ministro de Portugal, chamado Marquês de Pombal, deu fim à educação jesuíta no Brasil e em todas as outras colônias, que posteriormente culminou no ensino laico promovido pelo Estado. Mencionando ainda alguns aspectos sobre a qual os jesuítas foram criados, a escritora cristã Ellen White também afirmou no seu livro O Grande Conflito, na página 101, que, passadas as primeiras vitórias da Reforma, Roma convocou novas forças, esperando finalizar sua destruição. Nesse tempo fora criada a Ordem dos Jesuítas, o mais cruel, sem escrúpulos e poderoso de todos os defensores do papado. Era seu estudado objetivo conseguir riqueza e poder para se dedicarem à destruição do protestantismo e ao restabelecimento da supremacia papal. Eles possuíam uma aparência de santidade, visitando prisões e hospitais, ajudando os doentes e pobres, levando o sagrado nome de Jesus. Mentira e roubo e assassinato eram até recomendáveis se servisse aos interesses da igreja. Aonde quer que iam os jesuítas, ressurgia a influência do papado. E falando em ressurgimento e influência do papado, eleito em março de 2013, o Papa Francisco se tornou o primeiro Papa jesuíta da história a assumir o trono da Santa Sé. E, de fato, o pontífice tem entrado para a história da Igreja Romana, realizando grandes feitos que nenhum outro Papa havia realizado. O discurso feito no Congresso norte-americano, as reconciliações com a Igreja Ortodoxa e Luterana, as premiações recebidas pela revista Time e o prêmio Carlos Magno, colocaram o Papa em um local de destaque nas mídias e não esquecendo também, é claro, de outras inúmeras reconciliações e homenagens que o pontífice tem conquistado em apenas 7 anos de pontificado. Seria esse, então, o Papa responsável pela união entre Vaticano e Estados Unidos, como nos é dito em Apocalipse 13? Não sabemos ao certo se essa profecia correrá agora, mas, de fato, o Papa Francisco está dando passos largos para o seu cumprimento, pois o objetivo principal dos jesuítas é o restabelecimento da supremacia papal. Nos ajude a divulgar esse trabalho, se inscrevendo em nosso canal, deixando o seu like e compartilhando o vídeo com o máximo de pessoas possível. Desta forma, você estará nos ajudando a proclamar a última advertência de Deus antes da volta de Jesus. Fique com Deus e até o próximo vídeo.